Fala, família Zoeira do Fogão, tudo bom com vocês? Bom, espero que sim, comigo está tudo ótimo. O Botafogo venceu ontem, a zoeira foi pouco, mas vencemos. Vamos botar a matéria completa aqui, dá uma moral ao canal, curta, compartilha, se inscreva aqui, adicione o sininho, que toda vez que tem vídeo importante, eu tô aqui pra falar com vocês. Vamos lá ver a matéria e já eu volto. O Botafogo com um gol relâmpago, 14 segundos de jogo, abriu o placar contra a LDU, ficou no gol do Arthur e agora, no jogo de volta, tem mais um fator complicador, a altitude. 14 segundos. Foi o tempo que o Botafogo precisou para abrir o placar no Newton Santos. Alex Telles lançou a bola para Arthur, que completou para o fundo do gol. A LDU respondeu logo depois com um belo voleio de Cornejo. John defendeu. Depois, foi a vez do time da casa assustar, com uma cabeçada de Arthur. O Glorioso não voltou bem para o segundo tempo, e a LDU tinha o controle do jogo. Os equatorianos chegaram com Medina, que cabeceou para fora. O Botafogo até melhorou, e tentou ampliar com Arthur Cabral e Joaquim Correia. Mas as tentativas pararam na defesa adversária. Final Botafogo 1, LDU 0. Uma vitória magra, mas que dá a vantagem do empate para os cariocas na altitude de Quito. É futebol, é Libertadores, é isso. Não todo jogo vai conseguir ganhar de 3-0 ou 5-0. A partida desta quinta teve uma presença especial. Pai do treinador do Botafogo e técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, viu pela primeira vez um jogo do filho em loco desde que ele assumiu o comando da equipe alvinegra. Sinceramente não pensei que ele estava no camarote. Durante o jogo eu tinha outras coisas que pensar, mas contente que ganhamos, porque senão não pode vir mais. Além disso, o duelo marcou a volta de John para a meta alvinegra, após o negócio com a West Ham da Inglaterra ser desfeito. Foi uma decisão minha, né? Tive um tempo para pensar, refletir e decidir ficar. Sabia que tinha muitas coisas para conquistar aqui ainda. Sabemos que tem um ano grande pela frente. Foi junto com a minha família, uma decisão minha, da minha família. Estou muito feliz pela decisão, estou muito feliz em poder ajudar o Botafogo até o final do ano, para a gente ter um ano mágico. Olha, eu acho que de todo mundo aqui, a mais empolgada com o Botafogo sou eu, né? Porque eu vejo um time, primeiro, de estatura elevada, tem um padrão europeu, agora um técnico que não tem experiência, mas que, ao mesmo tempo, conhece tudo da carreira do pai, que é o treinador da seleção brasileira. E o Botafogo, ele vem se equilibrando, ele tem uma pontuação muito interessante, com jogos a menos no Brasileirão. Ele continua na Copa do Brasil, eliminou o Bragantino, e agora na Libertadores vai enfrentar uma pedreira, talvez um dos adversários mais duros nessa fase, mas sai com vitória, uma vantagem mínima. Falamos de vantagem mínima do Flamengo aqui também, é uma vantagem, Rona. E a sua leitura foi perfeita, menina Renata, numa sexta-feira, falando do biotipo dos jogadores do Botafogo, né? São jogadores europeus, praticamente tudo grandão, e tudo pronto para uma batalha que foi uma batalha ontem, hein? Um jogo difícil também, sai com 1-0 logo no começo, depois começa a sofrer, sabe sofrer também, uma equipe que sabe sofrer muito. Agora o jogo da volta vai ser dificílimo também, eu acho que não tem como colocar o Botafogo na linha de frente e falar que já venceu, mas se continuar com a mesma pegada e com a mesma entrega que foi ontem, porque ontem era um jogo para empate, do jeito que foi, saiu o gol logo no começo, depois começa a se estruturar o Botafogo, era um jogo para empate, mas teve como sofrer, soube sofrer, e aí leva uma vantagem mínima, mas é uma grande vantagem também o Botafogo. É o Botafogo que defende o título, Cicinho, é o atual campeão. Exatamente, e toda essa grandeza, né, esse porte físico dos zagueiros vão ser exigido muito lá, né, no Equador, porque é uma equipe, a LDU, eu já tive a oportunidade de jogar lá na época com o São Paulo, enfrentamos muita dificuldade, porque é altitude, a bola fica mais rápida, mais veloz, é um time que dá aquele pontapé inicial, já pressionando, assim como foi o Botafogo que acabou fazendo gol, então vai exigir muito do sistema defensivo, principalmente em bolas aéreas. Vai ser bom o Palmeiras então, né, Renato? Porque pega o Botafogo domingo, de repente pode poupar, alguma coisa assim. A chance é que o Palmeiras, pelo 4-0, poupe muito mais jogadores do que o Botafogo, que fez 1-0, resultado mais apertado. Então vai ter que se movimentar mais na partida de volta no Equador. A gente sabe que o Palmeiras jogando em casa, inclusive o Abel pode até colocar a equipe reserva se quiser. Não acho que ele vai fazer, a mescla é a probabilidade maior, mas é aquela história, né? Quando se enfrentam no primeiro turno, foi 0-0. Não é na primeira rodada e agora vamos ver quem tá melhor. E a rivalidade vem aumentando, né? Passa-se anos e vai aumentando. Mas eu acredito, assim, analisando, principalmente pelo placar que o Palmeiras fez no primeiro jogo da Libertadores, de repente ele mantém o time titular no domingo e de repente poupe na quarta-feira. Mas o Botafogo é um time que depende muito do seu meio de campo. Tendo o Marlon Freitas, né? O Danilo,
juntamente com o Savarino, que eles ali que ditam o ritmo do Botafogo. E ontem, infelizmente, eles não estavam tão sincronizados assim. E por isso que, de repente, depois do gol, tiveram muita dificuldade para jogar, para armar, até mesmo para marcar. Mas é uma equipe muito forte, é uma equipe que vem crescendo num momento importante. Você vem falando muito bem, Serena. Olha o Botafogo, olha o Botafogo. Tô falando desde abril para vocês aí, que chega na janela, contrata, melhora o time. Então é um time para ficar bem atento realmente, porque tá nas 3 competições e disputando de igual para igual. E uma equipe quando aprende e sente o gosto de ser campeã da Libertadores e do Brasileiro no mesmo ano, ela já tem um pouco mais de força, né? Mundial, só o gol cresce. bonito, o gol do Arthur também, um gol bonito mais do que isso, importante, né? Foi muito rápido, acho que é o gol mais rápido da Libertadores, dessa edição pelo menos aí. Então o Botafogo agora vai pra luta na casa do adversário na próxima. E esse sistema defensivo aí segurou o Paris Saint-Germain, né? Então o que é LDU? Mas não segurou o treinador, o Renato Paiva, Mas né? não segurou o Palmeiras, irmão. Segurou o Vamos falar de LDU, o Palmeiras também tá com a sorte que só, hein? Quer falar do Palmeiras? Bom, família zoeira, tá aí, né? Informações do nosso Botafogo, que jogou ontem em casa no estádio Newton Santos e venceu a LDU por 1-0. Foi pouco, um gol relâmpago, 13 segundos, camisa mística, né? O Arthur foi lá e fez o gol, mas olha só, o Botafogo jogou abaixo do que a gente esperava. A gente esperava um placar melhor, poderia ter feito um placar melhor, mas o mais importante mesmo, gente, é a vitória, né? O Botafogo não vai conseguir jogar todos os jogos bem. Então, o Ancelotti ainda tá ali, ó. Tem poucos jogos à frente do Botafogo, parece que ele tá há muito tempo, mas não tá não, ele tá montando o time dele. O Cris Ramos, o atacante, chegou ontem, já foi apresentado hoje oficialmente pelo Botafogo. O Botafogo ontem perdeu o zagueiro, botou Marçal novamente na função que não é dele, que vem até se saindo bem, como o Danilo Barbosa também se saiu numa função que não era dele. Parece que o Marçal encontrou uma nova posição para ele, não, mas não é um zagueiro, né? Então ontem o Botafogo novamente 2 zagueiros, um improvisado, e 2 zagueiros e canhotos, que não é o ideal. Então, assim, a gente espera que o Botafogo procure logo um zagueiro reserva. O Pantaleão também está machucado, então não dá para ficar contando com 2 zagueiros só. O que acontece aí? Machucou os 2, como é que faz? O Botafogo tá atrás de outro zagueiro, tá lá no Atlético Goianiense, tá querendo um zagueiro deles, tá numa luta, os caras não querem liberar agora. Corre atrás de outro, vai procurar outro. Mas o importante mesmo ontem foi a vitória. Mais de 35 mil pessoas no estádio Newton Santos fizeram uma linda festa, um lindo mosaico em movimento. Mais uma vez a torcida do Botafogo não compareceu assim em peso mesmo de esgotar os ingressos, um jogo tão importante como esse. Mas vencemos, né? 1-0. Mas a galera já tá jogando toalha branca. Mas já estamos eliminados, na altitude, vamos perder. Gente, não é assim não. A LDU tem um bom time, fez um grande jogo ontem. Que nem eu falei, o Botafogo não fez um grande jogo. Perdeu chances de gol. Poderia ter feito um 2-0, sim. Eles tiveram uma grande chance, que foi também que se eles fazem aquele gol ali, né? Ia ser um voleio. E o John, que foi o goleiro titular ontem, né? Havia essa dúvida se ele ia ser titular, não ia botar o Neto. Foi o John e ele fez uma grande defesa ontem. Nessa hora que se o cara faz aquele gol de voleio, era placa. Mas o João fez uma defesa linda e garantiu a vitória do Botafogo. Agora a gente joga por empate lá. Não que a gente vai chegar lá retrancado. Tem altitude, tem essas questões todas. Mas o Botafogo pode ir lá e jogar bem também. Por que não? Então não tem nada definido também, tá? Vamos baixar um pouquinho a guarda. A galera vive reclamando. Meu Deus do céu, tem torcida que só reclama de tudo, pelo amor de Deus. Então calma, gente. A gente é o atual campeão. A gente já esqueceu que somos o atual campeão da Libertadores, o atual campeão da Copa. Eu tô um pouco rouco porque a gente grita na hora do jogo, né? Então, a gente trabalha com a voz e a voz não tá 100%. E o tempo também não ajuda. Calor, é frio. Mas enfim. Então, cara, eu não vou dizer que estou satisfeito com 1-0, mas eu tô... Tá? Vencemos, que é o mais importante. Só um empate de 0-0, aí sim ficaria muito mais preocupante. A gente tem que tentar jogar lá e não sofrer gols. É isso. E jogar no contra-ataque. Ou tentar manter a posse de bola para evitar de correr muito. Enfim, cara, os jogos... Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho para vocês. Os jogos dessa fase das oitavas foi todos apertados. Tudo de 1-0, tirando aí a goleada do Palmeiras, que pegou um time também bem mais fraco. Os outros jogos foi tudo muito apertado. Tudo... Vamos ver aqui, ó. Vou começar logo pelo jogo de ontem. O Palmeiras pegou o Universitário jogando em casa, mas eles deram uma entrevista, ó. A gente vai tentar
não perder feio pro Palmeiras, isso antes da partida, porque a gente sabe que o Palmeiras é um dos melhores times e o nosso time não é lá essas coisas. Mesmo assim, tomaram de 4-0. Então o Palmeiras já classificadíssimo aí na Libertadores, é o único que está classificado, tá? O único. O Libertad enfrentou o River Plate e, se o Botafogo passar para a LDU, que se Deus quiser vai passar, enfrenta o adversário daqui, que sai daqui. Libertad e River Plate foi 0-0 na casa do Libertad, agora o jogo na casa do River Plate, mas foi um jogo apertado, 0-0, que para o River Plate foi até melhor. O Botafogo venceu a LDU por 1-0, o Flamengo venceu o Internacional por 1-0 no Maracanã, que também não decidiu nada, tem jogo de volta. O Internacional no final do jogo deu um sufoco legal no Flamengo, o Flamengo deu sorte de não sair com empate, então o Inter pode virar esse jogo lá, então não tem nada decidido também. O Cerro Porteño, cadê o Cerro Porteño? Estava aparecendo aqui agora. O Cerro Porteño perdeu para o Estudiantes de La Plata, 1-0 jogando em casa, então o Estudiantes de La Plata já... pezinho meio que garantido, joga em casa, 0-0 mantém a classificação, mas pode tudo acontecer também, foi 1-0. O Peñarol, aquele que o Botafogo meteu 5-0 no estádio do Santos ano passado, venceu o Racing de 1-0 jogando em casa, agora o jogo na casa do Racing. Então, tipo assim, são tudo jogos assim, 1-0, 0-0. Atlético Nacional e São Paulo 0-0, o Atlético Nacional perdeu 2 pênaltis contra o São Paulo, poderia ter dado um passo bonito para a classificação, o jogo se ganhasse de 2-0, mas tá 0-0, mas também tá tudo aberto, pode ser um 0-0 no Morumbi, para os pênaltis, enfim, tá muito difícil. O Fortaleza também empatou em 0-0 com o Vélez, tá? E o Fortaleza jogando em casa. Então assim, tirando o Palmeiras, dos outros resultados, tudo pode acontecer, não tem ninguém ainda garantido na próxima fase, tirando o Palmeiras. Então é isso, cara, então... calma, vamos com calma. Próximo jogo do Botafogo agora é contra o Palmeiras, domingo no estádio Newton Santos. Então, presta atenção. Depois desse jogo contra o Palmeiras, serão 3 jogos seguidos fora de casa. Então, se você quiser curtir esse jogo, um clássico, né, uma rivalidade muito grande com o Palmeiras nos últimos anos, vai nesse jogo de domingo, porque depois são 3 jogos fora. LDU, semana que vem já fora de casa. Depois volta para o Campeonato Brasileiro, pegamos o Juventude fora de casa. E depois vamos ter o jogo contra o Vasco em São Januário, que é fora de casa pela Copa do Brasil. Apenas 5% da torcida do Botafogo vai poder ir ao estádio de São Januário. Então são 3 jogos seguidos fora de casa. Então aproveita esse joguinho em casa, se você é sócio, melhor ainda, para poder curtir esse jogo entre Botafogo e Palmeiras domingo. Bom, deixa a opinião de vocês, deixa tudo nos comentários, tá? Vou ficando por aqui, qualquer informação importante eu volto. Fui!